Olá! Hoje eu vim te fazer um convite. Fica aqui comigo e ouve esse meu convite. Se você está me acompanhando por esses meses, você começou a perceber que eu estou falando de mim, falando sobre a minha história. E hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre ela. Eu vou falar de como eu saí de toda uma característica de uma mente condicionada e até rígida para uma coisa tão pragmática, para um mundo mais leve, subtil e principalmente um mundo que me conecta com o melhor de mim. Sim, o melhor de mim. Porque se você já vem ouvindo o que eu estou dizendo, eu comento com as pessoas que eu sou uma engenheira química que em algum momento mudei, virei-me para o lado pessoal. E quando eu digo virei-me, eu acredito que em um momento eu tomei uma decisão, uma escolha de mudar de carreira. Só que essa decisão não foi uma decisão simples, não foi uma decisão da noite para o dia, mas também não foi uma decisão causada por nada dramático, tá? Nenhuma catástrofe aconteceu na minha vida. Eu simplesmente comecei a perceber que a engenharia fechava a porta para mim. Não me permitia viver o que eu acreditava que seria o meu caminho profissional. Como assim? Eu saí da universidade e o mercado de trabalho estava fechado. Eu passei um tempo procurando emprego e estava fechado. Já tinha feito experiências estagiárias em grandes empresas e isso não me abriu portas para o mundo profissional quando eu me formei. E eu caí aonde muitas pessoas caem quando saem da universidade. Pelo menos pessoas que conviveram comigo naquele momento, que viviam no Brasil naquele momento, a gente caiu dentro da pós-graduação, dos mestrados da vida, aonde eu sentia-me que eu estava virando uma estudante profissional. Não porque eu estava descobrindo que necessitava aprender mais sobre algo, por isso eu tinha ingressado no mestrado. Ou porque eu tinha escolhido que o meu sonho de vida era ser um professor universitário ou um pesquisador. Não era verdade. Eu caí no mestrado porque o mundo corporativo fechou as portas para mim. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o mundo que eu acreditava que tinha fechado as portas para mim como um castigo, na verdade estavam me dizendo que aquela porta não era minha. Só que falar isso, passado 30 anos, é fácil. Viver isto não é fácil. Porque o nosso olhar é um olhar do presente. Então a gente pergunta, o que eu fiz errado? O que será que falta em mim? O que eu preciso desenvolver para que o mercado me acolha? E na verdade, o mercado só estava me dizendo, Marinélia, aqui não é o seu lugar. Só que ouvir isto de uma forma tão cifrada é difícil para uma jovem. E eu acho que você já pode ter vivido isso ou visto alguém que já viveu isso. E aí fez com que eu começasse a olhar para mim. Porque no momento que eu perguntava o que faltava em mim, eu estava olhando para mim. Quando eu me perguntava qual é o conhecimento que eu preciso adquirir, eu estava olhando para mim. Quando eu perguntava-me, será que eu não sou boa o suficiente, eu estava olhando para mim, eu não estava olhando para o mercado. E isso é uma coisa que te ajuda a descobrir realmente a chave que você precisa virar. E lá atrás, eu posso dizer que eu fui abençoada por esse mercado que fechou a porta para mim. Uma vez eu encontrei uma amiga que me disse isso. Disse, mas naquele momento que você mudou para o Renascimento, você não estava no mundo empresarial, né? Não havia empregos. E na hora quando eu ouvi aquilo, eu pensei, uau, né? Que coisa forte. E hoje, eu olhando com um olhar mais distanciado, tem, sei lá, uns 10 anos talvez, uns 11 anos, eu olhando com um olhar diferenciado, eu penso, não, o que ela está me dizendo é que a razão pela qual eu virei-me para dentro de mim foi porque o mercado fechou uma porta. Só que eu vejo isso hoje como uma bênção, não como algo que estava faltando. Porque quando eu olho para trás e imagino se o mercado tivesse aberto as portas para mim, me acolhido, se o mundo corporativo tivesse me absorvido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei aonde eu estaria. Eu não sei se eu estava torcendo para chegar à reforma.
para eu poder ter tempo para viver. Eu não sei se eu estaria contando com o 14º salário para as férias de Natal. Eu não sei se eu estava colocando a minha família, a minha filha, numa redoma dentro de um país que muitas vezes não nos nutre, não nos protege, e ficar refém do mundo corporativo porque eu não posso sair de lá, porque eu dependo dele, porque eu acredito que a minha vida vem dele. Hoje eu não acredito mais, mas para isso eu tive que viver o corte, eu tive que viver a decepção, eu tive que viver a sensação de fracasso, eu tive que viver a pergunta crucial: o que está errado comigo que o mercado não me acolhe? E hoje eu descubro que não tinha nada errado comigo. Só que para eu saber disso, eu tinha que ir para dentro de mim. E quem me fez ir para dentro de mim foi a técnica de rebirthing. Poderia ser qualquer outra para você. Para mim, não. Foi esta técnica que me abraçou e diz: vem descobrir quem tu é para entender o que você está vivendo neste momento da sua vida. E eu mergulhei nessa busca atrás de mim e continuo nela até hoje. Então, a verdade é que quando a gente acha mesmo que algo não está chegando para nós, a gente precisa parar para olhar a razão pela qual ele não está chegando. Porque aquilo que a gente deseja, nos deseja primeiro. E a gente precisa entender por que essa relação não linka, a coisa não acontece. E a razão pela qual isso não está acontecendo tem a ver contigo. Nunca tem a ver com o outro, com o mercado, com a sociedade, com o companheiro, com o momento econômico. Tem a ver contigo. Só que esse olhar te dá trabalho, porque você vai ter que fazer o mergulho para dentro. Você não vai poder mais colocar o dedo para fora e acusar. Você vai ter que olhar para dentro. Uma vez um chefe meu me disse: você um dia vai me agradecer por não ficar aqui. E naquele momento eu tive uma zanga. Eu achei que ele estava sendo mal comigo. Talvez até injusto. E hoje eu olho para trás e vejo que ele me via, ele me conhecia, mais do que eu mesma. E ele sabia que aquele lugar não era para mim. Porque o que eu trazia como fala, como busca, até como olhar, era muito diferente daquelas pessoas que estavam ali. Não era melhor nem pior, era diferente. E isso fez com que eu pudesse olhar para outro lugar. Saí chateada até sair. Mas hoje eu olho para trás e vejo como foi bom o que ele me disse. O quanto aquele homem me enxergava. Ele era realmente um grande líder. Ele me via. E eu tive vários líderes na minha vida que foram me dando sinais. Sinais, às vezes, que eu não gostava de ver, mas que me indicavam o caminho. Sabe a história de João e Maria, que vai deixando um pedacinho de pão? Eu tive líderes na minha vida que foram deixando pedacinhos de pão. E eu fui seguindo. Às vezes contrariadas, mas seguindo. E isso me trouxe até aqui. E o que eu quero dizer com isso? É que quando você sentir que tem uma porta que se fecha ou não há fluidez como você gostaria, ouça alguém, ouça um líder que pode até dizer para você: isto não é bom para ti, isto não funciona, eu não reconheço em ti capacidade para, eu não acho que isso aqui é o seu lugar. Ouça, mas ouça de uma forma humilde, sem achar que tem razão. Ouça como se fosse aquela ideia de: um dia eu vou entender isso. Hoje eu ainda não estou percebendo. E a vida vai te mostrar. Porque a vida te entrega o que você pede. E lá atrás eu já pedia perceber mais. Eu já pedia entender outras coisas. Eu já pedia que o que era invisível se mostrasse para mim. Só que eu pedia como uma criança e não sabia que eu ia receber. E no momento que eu recebi isso, eu pude olhar para frente e me reconhecer. Veja coisas que não aconteceram na tua vida lá atrás e se hoje você não abençoa e não agradece. Eu tenho muitas coisas para abençoar e para agradecer que não aconteceram na minha vida lá atrás. E que bom que não aconteceu.
porque só isso me traz aqui. Eu vou te contar mais sobre mim. Fica atenta. Eu sou Marinélia Leal, mentora de alta performance.